Pastor Moisés, que alegria, graça e paz, Deus te abençoe, que prazer estar aqui contigo, com tanta gente que está online nesse instante, fazendo parte desse tempo preciosíssimo de aprendizado, tempo de Esdras. Maravilha, que benção. Pastor Denilson Lima, muito obrigado por aceitar o nosso convite, se disponibilizar, estar conosco para nos trazer um tema muito precioso sobre as dispensações e as alianças de Deus na Bíblia, para você entender o que é dispensação, o que é aliança, o que é, o que não é, tá certo? Pastor Denilson Lima, ele é casado com a irmã Helen Lima, bacharel em teologia, escatólogo, escritor de 7 livros e também auxiliar da Assembleia de Deus em Salvador, no campo de Pau da Lima, cidade Pau da Lima, aí, Cidade de Salvador. Cidade de Salvador, o campo de Pau da Lima, é isso? É isso mesmo. É. Então tá aí, nosso baiano abençoado, Deus abençoe você, bem-vindo. E ele diz que é apenas um ignorante atrevido. Nada, ele é uma bênção de Deus, Deus te abençoe, Deus lhe use. Pastor Denilson Lima, o tempo é seu para nos trazer esta preciosa matéria, esse precioso ensinamento para os nossos corações. Pastor Moisés, a princípio, agradecer ao Bom Samaritano, à Academia dos Pregadores, ao senhor por me convidar para fazer parte dessa lista tão grande de homens extraordinários. Eu estou vendo aqui o pastor Elias Torralbo, o Cláudio Gama, Eliseu Rodrigues, meu amigo, meu pai, pastor reverendo Napoleão Ribeiro Falcão, o senhor que está aqui também, como um dos palestrantes, pastor Elianai Cabral, essas mulheres preciosas, nossa, tanta gente aqui, eu me sinto realmente o mais indigno de estar aqui nessa lista. Louvar a Deus pela vida do Bom Samaritano. Eu tive o prazer de pregar para vocês uma vigília aí num tempo passado, acho que é um ano atrás. Estou vendo que todos estão assentados aí com cadernos, canetas, e os que estão online, Deus abençoe a vida de todos vocês. Preciso mencionar o nome aqui, pastor Eliel Gabi, um cara competentíssimo naquilo que faz. Parabéns, Deus abençoe a vida desse servo de Deus. Como o tempo é curto, eu tenho apenas 40 minutos, então vamos já ao que nos interessa. A minha matéria é falar sobre as dispensações ou as alianças de Deus com o homem. Apesar de que na Bíblia Sagrada só é mencionada por Paulo 3 dispensações, que é em Efésios capítulo 1, versículo 10, que diz assim: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Em Efésios capítulo 3, versículo de número 2, o mesmo Paulo diz: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. E o versículo de número 9, ele diz: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então, as 3 dispensações mencionadas por Paulo em Efésios capítulo 1, verso 10, capítulo 3, versículo 2 e versículo de número 9, são as dispensações da plenitude dos tempos, a dispensação da graça de Deus e a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, ou seja, Jesus Cristo. Mas como somos dispensacionalistas, e nós partimos do ensinamento do Dr. Scofield, e não há erro absolutamente nenhum de dividir todo esse período, desde a criação até o tempo do fim, em dispensações, eu gostaria de discorrer a respeito desse assunto que eu considero de suma importância. E a verdade é que quem vai concluir esse pensamento, esse estudo, é o pastor Napoleão Falcão, que eu acho que será o último mestre a falar. A palavra dispensação vem do latim, significa dispenso. A palavra dispensação em latim significa dispenso. E o significado de dispenso é pesar ou administrar. A palavra
Dispensação em latim, que é dispenso, significa pesar ou administrar. O termo grego, assim traduzido, é oikonomia. O termo grego para dispensação é oikonomia, que ocorre no Novo Testamento em 1 Coríntios 9, versículo de número 17, em Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 25, e também no Evangelho de Lucas, capítulo de número 16, versículos 2, 3 e 4. Os versículos 2, 3 e 4 de Lucas, capítulo 16, diz assim: E ele, chamando-o, disse-lhe: Que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: Que farei, pois, que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que, quando for despossado da mordomia, me recebam em suas casas. Nesta referência de Lucas 16, eu estou repetindo assim porque tem muita gente anotando, também grifa na sua mente. Nessa referência de Lucas capítulo 16, a palavra dispensação é traduzida por administração ou mordomia, conforme a tradução. No Novo Testamento, a palavra oikonomia, que é a palavra grega para dispensação, é usada em dois sentidos diversos. A palavra oikonomia no Novo Testamento é usada em dois sentidos diversos. No primeiro sentido, a palavra oikonomia significa uma administração de qualquer tipo. Administração de qualquer tipo. A administração de uma empresa, a administração de um lar, a administração de um negócio, a administração de um bem. O segundo sentido da palavra grega oikonomia significa um tipo específico de administração divina que se prolonga por algum período de tempo, de tal modo que aquele período de tempo é chamado dispensação. E é exatamente sobre isso que iremos estudar. A verdade é que existe uma discussão entre os intérpretes em torno do assunto, porque eles pensam poder descobrir um maior ou um menor número de dispensações. Lembra do que eu falei sobre o Dr. Scofield? O Scofield é o autor da Bíblia Anotada, que é uma Bíblia até que eu indico para você ter na sua prateleira, na sua estante, na sua biblioteca. A Bíblia de referência anotada do Dr. Scofield. E nessa Bíblia ele traz um estudo sobre as 7 dispensações, que eu acredito ser de cunho bíblico, de cunho profético, de cunho escatológico, e não há nenhuma, absolutamente, intenção de o Dr. Scofield e nós que defendemos as 7 dispensações querer dividir as escrituras. Existe sim lógica nas dispensações, quando Deus, resolvido a mostrar aos homens que somente a missão de Cristo e a dispensação da graça são suficientes para satisfazer as necessidades do homem, viesse a fazer uma elaborada demonstração histórica desse fato, mediante uma sucessão de dispensações. Dispensação é o período de tempo no qual Deus se revela de modo distinto e particular ao ser humano. As 7 dispensações devem ser vistas, pois, como as sucessivas direções da luz da graça, isso mesmo, da luz da graça, que o Senhor vem derramando sobre a raça humana. A graça sempre esteve presente em todas as dispensações. Isso mesmo, a graça sempre esteve presente em todas as dispensações, em todos os períodos, em todos os milênios, em todos os séculos. Gênesis, por exemplo, é uma pré-figuração profética da graça. Gênesis é graça.
Se Adão foi salvo na dispensação da consciência, da inocência, da consciência, melhor dizendo, o foi pela graça. Se o libertador Moisés e o sumo sacerdote Arão foram salvos na lei, o foram de igual modo, pela graça de Deus. Se somos salvos hoje, somos salvos pela graça. Então a graça esteve presente durante todos os tempos, todos os séculos, todos os milênios, todas as dispensações. Sem a graça, ninguém haveria de ser salvo. Mas vamos lá. As Escrituras dividem o tempo que compreende desde a criação de Adão até o surgimento do novo céu e da nova terra, de Apocalipse 21, versículo 1, em 7 períodos desiguais, chamados dispensações, ou séculos, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo de número 7. Esses períodos distinguem-se nas Escrituras mediante alguma mudança no método divino de tratar com a humanidade, ou parte dela, com respeito às questões do pecado e da responsabilidade humana. Cada uma das dispensações pode ser considerada nova prova do homem natural, e cada uma termina em juízo, o que indica o fracasso completo do ser humano. 5 desses períodos, ou 5 dispensações, já passaram. Estamos vivendo a 6ª dispensação. Depois dessa 6ª dispensação, virá a 7ª e última dispensação, que é a dispensação do milênio. As dispensações, por conseguinte, têm de ser vistas como etapas da revelação de Deus e não como modos distintos do homem se salvar. As dispensações, por conseguinte, têm de ser vistas como etapas da revelação de Deus e não como modos distintos de o homem se salvar, pois só há um único meio de nos salvarmos: aceitarmos integralmente a graça que nos oferece o Senhor. Em todas as dispensações, a graça sempre foi abundantemente dispensada. Infelizmente, todos os períodos ou dispensações, mesmo a graça tendo sido dispensada, foram marcadas com um fracasso humano. E eu gostaria de pontuar com você, você que está anotando, as 7 dispensações são essas aqui: a inocência, a consciência, o governo humano, patriarcal, lei ou mosaica, graça e milênio. Repetindo: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milenar, ou milênio. Nós vamos discorrer uma após outra. Primeiro é o homem inocente. O homem inocente. Esse período de tempo se estende desde a criação de Adão, que é Gênesis capítulo 2, versículo 7, até a sua expulsão do Éden, o jardim de Deus. Adão foi criado inocente e colocado nesse jardim, o jardim de Deus, o Éden, sob ordens de que não deveria comer da árvore que estava no meio do jardim, chamada de árvore da ciência do bem e do mal. Pois Deus havia dito ao homem, a Adão, que no dia que ele comesse desta árvore, a ciência do bem e do mal, ou do fruto dessa árvore, certamente ele morreria. Como Adão desobedeceu, e nós conhecemos a história, foi Eva quem induziu Adão a comer da árvore da ciência do bem e do mal, quando, tentada pelo tentador, ele modificou, inverteu todos os princípios que Deus havia dado ao casal, e Eva, ouvindo a serpente, foi e persuadiu seu esposo a comer da árvore, do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, e culminou no fracasso do homem quando Deus o expulsou do jardim. Vocês me desculpem que meu telefone está recebendo muitas mensagens e ligações e eu tive que desligar uma ligação agora. É o mundo da internet. Tudo certo, Eli? Estamos indo bem?
Voltando, ok? Então o homem comendo da árvore, do fruto da árvore, da ciência do bem e do mal, culminou no fracasso do homem e o juízo de Deus foi expulsá-lo do Éden. O homem foi expulso do Éden. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, Gênesis capítulo 3, versículo 6, versículos 22 a 24. Logo após a dispensação da inocência, vem a dispensação da consciência, porque agora o homem está consciente de absolutamente tudo. Com a queda, o homem adquiriu e transmitiu para a raça humana o conhecimento do bem e do mal, e assim foi dada à consciência uma base para o reto juízo moral, e assim a humanidade foi submetida a essa responsabilidade de fazer o bem e evitar o mal. O resultado desse período é que o homem perverteu o seu caminho. Dentro de cada ser humano existe uma lei moral. Isso mesmo, tem gente que pensa que não existe aquela sala da justiça, que é um nome técnico dentro da escatologia, para Satanás acusar o ser humano. Quando lá em Apocalipse, capítulo de número 12, fala da sua acusação aos servos de Deus. Tem aqueles que defendem que Satanás acusa o homem na sua consciência. Bem, se não existe essa sala da justiça, onde Satanás tem um acesso para nos acusar diante de Deus quando pecamos, a ordem dos fatores não alteram o produto. Eu acredito, sim, que Satanás pode acusar através da nossa consciência. A consciência é o tribunal da alma. A consciência é o tribunal da alma. Nossa consciência é testemunha ocular de tudo que fazemos de bem ou de mal, de certo ou de errado. Você pode ir ao gabinete do seu pastor porque foi acusado de alguma coisa. Se você não fez aquilo que estão acusando você, a sua consciência é testemunha. Está com certeza te tranquilizando, dizendo, não, eu estou contigo. Eu sou testemunha de que você não fez o que estão te acusando. Agora, se você de fato fez aquilo que estão te acusando e você nega veementemente que não fez, a sua consciência está te sinalizando, dizendo, eu sou testemunha, eu vi o que você fez. Hipócrita. É assim a função da nossa consciência. Então, o homem consciente, ele acabou pecando contra Deus novamente, quando aconteceu o dilúvio. E quais foram os pecados do homem daquela época? Eu vou enumerá-los aqui rapidamente, que inclusive, pastor Moisés e alunos aí do Bom Samaritano, os homens de hoje, eles pecam os mesmos pecados de sempre. Os pecados não mudaram. Os pecados são os mesmos. A diferença de hoje é que, mesmo o homem praticando os mesmos pecados, os homens estão institucionalizando o pecado, ou seja, criando leis para amparar, para justificar o pecado. Mas a verdade é que os pecados que cometemos são os mesmos pecados de sempre. Por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 5, diz que nos dias de Noé, o período da consciência, a maldade havia se multiplicado sobre a terra. No versículo 11 do capítulo de número 6, diz que havia violência na terra. E no versículo de número 12 do capítulo 6, diz que todo ser havia se corrompido. Esses três tipos de pecados são os mesmos pecados que os homens cometem até o tempo de hoje. O que é maldade, pastor Denilson? Maldade é ruindade, é perversidade, é crueldade. Maldade é a ação daquele que faz o mal. Os homens nos dias de Noé estavam muito perversos, maldosos, cruéis, assim como no nosso tempo. Sobre a violência falada no versículo 11 do capítulo de número 6, está escrito que a violência reinava na terra. Violência aqui é traduzida também por roubo. As pessoas nos dias de Noé estavam roubando demais. Parece um tempo que a gente conhece, não é?
O povo estava roubando demais. Os governos estavam roubando. Dá só uma olhada para o nosso tempo presente que você vai entender o que foi que Noé viveu. Eles estavam matando para roubar, eles estavam assaltando para roubar. Além de que violência aqui não é apenas roubar, é matar o próximo. No Brasil existem cerca de 60 a 70 mil homicídios por ano. Isso mesmo, cerca de 60 a 70 mil homicídios por ano. Parece os dias de Noé. E por último, havia também uma inversão de valores nos dias de Noé. Os valores haviam invertidos nos dias de Noé. E existem hoje 7 coisas que os seus valores estão invertidos. Número 1, coisas valem mais que pessoas. Número 2, conquistas valem mais que caráter. Número 3, sucesso tem mais valor que família. 4, o virtual tem mais valor do que o real. 5, o material vale mais que o espiritual. 6, quantidade vale mais que qualidade. E 7, o ter vale mais do que ser. Todas essas coisas estavam acontecendo exatamente no período em que o homem consciente tinha a responsabilidade de fazer o bem. E é por isso que Deus pega e envia o dilúvio, e se lermos Gênesis capítulo 7, versículo 11, versículo 12, versículo de número 23, nós vamos entender basicamente tudo o que ocorreu nesse período, quando culmina no envio do dilúvio sobre a terra, quando matou todos os seres humanos, exceto uma família, chamados de Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Cã, Sem, Cã e Jafé, e as suas 3 noras, somando assim 8 pessoas. Então, depois da dispensação da inocência, vem a dispensação da consciência e agora a dispensação do governo humano. Vou repetir. Primeiro, a dispensação da inocência. Segundo, a dispensação da consciência. E terceiro, a dispensação do governo humano. Pois do terrível juízo diluviano, Deus salvou essas 8 pessoas que eu mencionei, Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé e suas 3 noras. A terra foi purificada do pecado, através do dilúvio. Assim Noé e sua família têm o pleno poder para governá-la. E a ordem de Deus é que eles se multipliquem. Mas esse período ou dispensação culminou na Torre de Babel. Na Torre de Babel, na terra de Sinar, quando um homem por nome Nimrod, ele passa a construir um zigurate, uma torre, isso declarando uma rebeldia contra Deus, tornando-se independentes de Deus, e sendo líder desta rebelião, isso desagradou a Deus, e Deus envia um juízo sobre a Torre de Babel, que foi a confusão das línguas. As pessoas começaram a falar em idiomas diferentes, e eles não entendiam o que os outros falavam. Imagine um pedindo brita e o outro não entendia o que significava. Cimento, areia. Houve uma confusão e a partir daí houve uma dispersão desse povo que estava liderados por Nimrod, construindo essa Torre de Babel. E quando houve essa dispersão desse povo que agora estão confusos devido às línguas, tempos mais tarde, Deus escolhe um homem por nome Abrão. Agora já não está mais na dispensação do governo humano, já entra a dispensação patriarcal. Porque Deus escolhe um homem por nome Abrão. Abrão era de Ur dos caldeus, a terra da matemática. A primeira vez que se ouviu falar em raiz quadrada foi exatamente na terra de Ur. Ur era uma terra de gente inteligente. Eu estou lhe dizendo exatamente isso. Abrão era um homem inteligente. Apesar de ser um vendedor de ídolo, mas era um homem inteligente porque era de uma terra inteligente.
E não pense os senhores que quando Deus fala com Abrão, para que Abrão saia da sua terra, para ir para uma terra que ele lhe mostraria, Abrão está saindo de uma currutela, de um povoado, de um lugarejo com 50 casas, uma favelinha. Não, senhores. Deus está pedindo a Abrão que saia de uma terra que, segundo os arqueólogos, seria hoje como Nova York ou a cidade de São Paulo ou Hong Kong. Ur dos Caldeus era uma cidade extraordinária, com técnicas avançadíssimas de agricultura, de medicina, de tecnologia. E Abrão, ele ouve Deus não apenas uma vez. Deus fala com Abrão por algumas vezes, diz os antigos. O pai de Abrão não cria que Deus estava falando com Abrão, porque ele era um comerciante de ídolos e havia muitos ídolos de madeira, de ouro, de prata que eles comercializavam. E para eles, aqueles ídolos é que eram deuses. Mas Abrão creu em Deus. De Ur até Harã, que é Canaã, são cerca de 2.200 quilômetros que ele fez a pé. Deus diz, site. Deus tem um site, viu? Deus tem um site. Sai-te da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Depois que você casa, sua mãe e seu pai são parentes, tá bom? Seus irmãos são parentes, seus avós são parentes, sua família é seu marido, sua família é a sua esposa. Depois que você casa, sua família é o seu marido e seus filhos, é a sua esposa e seus filhos. Os demais são parentes. E Abrão obedeceu. Parece que Deus não gosta muito que more com parente, viu? Aliquem Azaf, Shiet Aviav, Vet Mora, Vedabaca, Raiuru, Leva Shayahad. E deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua esposa, a um varão. Não é assim? E ambos serão uma só carne. Parece que Deus não gosta que more com parente. Deus gosta que more a família. Glória a Deus. Então, os problemas que acontecem não mistura a família, tá bom? Então, Abrão obedeceu a Deus, deixando a sua parentela e indo para um lugar que Deus haveria de lhe mostrar. Então, dos dispersos de Babel, Deus chamou um homem chamado Abrão, o hebreu de Ur dos Caldeus, com o qual ele faz um pacto. Deus faz promessas a Abrão e a sua descendência. Promessas estas que algumas se cumpriram, outras estão se cumprindo hoje, e a verdade é que a maioria das promessas que Deus fez a Abraão ainda não se cumpriram. Elas irão se cumprir no período do governo milenar de Jesus. Por exemplo, Ezequiel capítulo de número 37, que é um texto que usamos sempre para pregar, para aplicar para a igreja. Exegeticamente, esse texto de Ezequiel capítulo de número 37 diz respeito ao povo judeu, que houve um ruído, um reboliço, osso juntou ao seu osso, depois veio nervo, depois veio carne, depois veio pele e depois veio o espírito. Isso diz respeito à promessa que Deus fez a Abraão para o seu povo, para a sua descendência, que ainda não se cumpriu, que se cumprirá no governo milenar de Jesus. Outras promessas eram condicionais. Essas promessas condicionais, os israelitas quebraram elas. Foi por isso que culminou no juízo, quando eles foram levados para o Egito, e lá ficaram cativos por 430 anos. Então, só recapitulando para a gente não esquecer,
A primeira dispensação é a dispensação da inocência, é o homem inocente desde a sua criação até a sua rebelião, a sua desobediência. Depois o homem consciente, esse período do homem consciente é depois da expulsão de Adão até o dilúvio. Depois vem o governo humano, que é do dilúvio até a Torre de Babel. E agora nós estamos na dispensação patriarcal, que é o período da chamada de Abraão até o cativeiro egípcio, onde os hebreus ficaram cativos por 430 anos. Após o cativeiro egípcio, vem o período da lei, ou a dispensação mosaica. Vocês sabem que Deus usou Moisés para tirar os hebreus do Egito, após eles ficarem por lá por cerca de 430 anos. 70 almas desceram para o Egito com Jacó, Êxodo capítulo de número 1. 430 anos depois, cerca de 3 milhões de pessoas estavam sendo tiradas do Egito com mão forte, com mão poderosa do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que havia cerca de 600 mil homens de pé. 600 mil homens. 600 mil homens de pé. Somam-se cerca de 3 milhões de pessoas. Em Êxodo, capítulo de número 12, tem um texto que eu gostaria de ler rapidamente, porque o tempo está se passando. Esse texto é um texto que me chama muita atenção, que é o texto do capítulo de número 12 de Êxodo, versículo de número 37 e 38. Eu preciso acender até a luz aqui para que eu possa... Estou ficando velho, vai perdendo a visão, não é? 37 e 38. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600 mil de pé, somente de varões, sem contar os meninos. Desculpem. E subiu também com eles uma mistura de gente. Uma mistura de gente subiu com eles. Essa mistura de gente que subiram com eles, em hebraico é chamado de Erev Rav. Isso mesmo, é chamado de Erev Rav. Essa Erev Rav é uma gentalha, é um povinho desgraçado, com maus costumes, que seguiram os hebreus, ou melhor, acompanharam os hebreus em direção a Canaã. E esta Erev Rav, esse povinho desgraçado, foi quem persuadiu muitas vezes os hebreus a pecarem contra Deus. A lembrar das panelas de pepino, de cebola, carne. Foi esta Erev Rav quem incitou Arão a pedir os pendentes das mulheres para construir aquele bezerro de ouro que era o touro alado Alpes. Então esse povo persuadiu os hebreus a pecar contra o Senhor. Então nessa lei mosaica, a graça do Senhor vem sobre os hebreus e os tira da opressão egípcia, conduzindo até a terra prometida. E quando chega no Sinai, Deus manda que o povo pare, Moisés sobe no Sinai, fica lá 40 dias e 40 noites, em jejum, sem comer, sem beber e sem ter necessidades fisiológicas, diz os antigos. E alguém já me perguntou, pastor, por que Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte, sem comer, sem beber e ainda sem ter necessidades de ir ao banheiro? Os antigos dizem que Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte jejuando, sem comer, sem beber, sem ter necessidades, para atingir a natureza dos anjos, para que ele pudesse ver o tabernáculo celestial. Tanto que quando ele viu o tabernáculo celestial, em Êxodo 25, versículo de número 8, Deus disse para Moisés, faz um aí embaixo, conforme o que eu estou te mostrando. Então, aleluia. Moisés viu o tabernáculo celestial,
E Deus diz, faz um aí embaixo, conforme o que eu estou te mostrando. Então foi exatamente nessa parada do Monte Sinai que Deus leva Moisés, e além do tabernáculo, Deus dá a lei escrita a Moisés. Deus dá a lei escrita a Moisés. Mas acabou que os hebreus se rebelaram contra o Senhor, ferindo aquele princípio de Êxodo 19:8, que eles mesmos haviam estabelecido quando disseram a Deus, tudo o que o Senhor disser, faremos. Eles acabaram quebrando isto, e isso culminou também em juízo. Como assim, pastor, em juízo? Porque as tribos do norte foram dispersas, as 10 tribos. Já leram 2 Reis, capítulo de número 17, versículo 1 a 18, e o capítulo 25, versículo 1 a 11. As 10 tribos do norte foram dispersas, e depois as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, também foram levadas cativas, e diga-se de passagem, a cidade de Jerusalém foi completamente destruída e seus muros queimados a fogo. Isso foi o juízo de Deus durante esse período, durante essa dispensação da lei. Mas acabou que, durante o cativeiro babilônico, Deus usa, e eu precisava usar esse nome aqui, Esdras, porque esse é o tempo de Esdras. Digam aleluias. Porque esse é o tempo de Esdras. Deus usa Esdras e Neemias para levar o povo de volta. Tenho mais 4 minutos apenas, tá? Já estou terminando. Deus usa Esdras e Neemias para conduzir o povo de volta a Jerusalém. E vocês lembram disso? Eles constroem o templo. Agora vamos lá recapitular mais uma vez, por favor. Primeiro, o homem inocente, que é da criação do homem até a sua rebelião contra Deus, quando come do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Depois, o homem consciente, que é da expulsão de Adão até o dilúvio. Depois vem o governo humano, que é do dilúvio até a construção da Torre de Babel. Depois vem a patriarcal, que é o chamado de Abraão até o cativeiro egípcio. Depois vem a dispensação da lei, que é da saída do Egito até o cativeiro assírio e babilônico. E agora a dispensação da graça, que é a 6ª dispensação. A morte de Jesus introduziu aquilo que sempre existiu, a graça. A palavra graça é resed em hebraico. Significa você receber aquilo que você não merece. Nós não merecíamos a salvação, mas Deus nula deu. Nós não merecíamos a salvação, mas Deus de graça nos deu. Deus dando justiça ao invés de exigi-la como era no tempo da lei. A salvação perfeita e eterna agora é oferecida gratuitamente aos judeus e aos gentios, sendo a fé a única condição. Lembra de João capítulo 5, versículo 24? O tempo não dá para ler. Efésios 2, versículos 8 e 9. Este período culminará neste tempo, num tempo de apostasia, conforme 2 Timóteo capítulo de número 3, a chamada de Era de Laodiceia, a igreja que deixou de ser fria e deixou de ser quente para ser morna, a igreja que perdeu a visão, a igreja que perdeu as vestes ou o sacerdócio, a igreja que perdeu o ouro, a natureza de Deus, a igreja que fechou a porta, a igreja que fechou a porta. Esse período que estamos vivendo culminará com o arrebatamento da igreja, o arrebatamento do salvo. Tem alguém aqui do samaritano que vai ser arrebatado? Levanta a mão aí, por favor. Eita glória! Então, culminará no arrebatamento da igreja, que é o rapto, o harpazô, a retirada brusca, inesperada e sobrenatural dos salvos da face da terra. E após esse período da graça, a dispensação da graça, virá a dispensação do milênio. Essa dispensação milenar é a dispensação quando Cristo virá. E deixa eu colocar dentro da ordem cronológica dos fatos, para a gente não se perder, bem rapidamente. Jesus vem, arrebata a igreja, e eu creio num arrebatamento dessa forma, tá, gente? Para mim, Jesus não vem em 2 fases ao mesmo tempo, sabe? Para a igreja e com a igreja.
para mim, Jesus chama a igreja para dentro da cidade que ele construiu. Eu vou repetir, tá? Para mim, Jesus não vem em duas fases. Vem para a igreja e com a igreja. Para mim, Jesus chama a igreja para dentro da cidade, a cidade que está descendo do céu, a Nova Jerusalém, Apocalipse capítulo de número 21. Essa cidade foi o próprio Deus quem a construiu. Essa cidade foi o próprio Deus quem a construiu. Hebreus capítulo 11, você lê e você vai encontrar. O próprio Deus construiu essa cidade e ela está descendo do céu e Cristo vai chamar a igreja para entrar para dentro da cidade. E a cidade continuará descendo. Durante o período em que a cidade estará descendo, acontecerá na terra aquilo que chamamos de tempo tribulacional. Quando passasse 7 anos, Jesus sai de dentro da cidade com a igreja, quando Jerusalém estiver cercada, a chamada Batalha do Armagedon, e nesse período, todos aqueles que estiverem congregados em volta de Jerusalém, contra Jerusalém, e aqueles que receberam a marca da besta no período tribulacional, serão destruídos, serão mortos. E a partir de então, Jesus entrará no templo em Jerusalém como sendo a arca que desapareceu, e a partir daquele dia, desse dia, melhor dizendo, ele começará a reinar na terra, porque ele é o varão que reinará com vara de ferro, e ele reinará por 1000 anos, são 1000 anos literais, assim como seus pés pisarão no Monte das Oliveiras, literalmente, também são 1000 anos literais em que Cristo governará a partir de Jerusalém, a partir da Palestina, todo o mundo. E isso culminará com a soltura de Satanás no final do milênio, quando acontecerá a batalha do Gog e Magog, e depois dessa batalha do Gog e Magog virá o juízo final, quando Deus condenará, depois de ressuscitar todos os ímpios de todos os tempos, e passar pelo seu juízo moral, serão condenados eternamente ao lago de fogo, onde já estarão o falso profeta, o anticristo e Satanás. E a igreja, os salvos, viverão o estado eterno para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. O tempo é curto, pastor, e a gente tem que correr. Não é. Mas a ideia é esta mesmo, dar um panorama geral de fácil compreensão para todos que estão acompanhando a aula, pastor Denilson. E o senhor foi cirúrgico, maravilhoso. Eu espero que tenham entendido. Você vai estudando e uma coisa vai chamando outra e você vai se envolvendo e você está querendo sair, parece que um negócio te atrai, é um imã. Mas falar da palavra é maravilhoso, principalmente para quem ama a palavra. Todo erro que teve foi meu, não foi de mais ninguém, tá bom? Espero que eu tenha contribuído de alguma forma, pastor. Eis-me aqui, pastor. Muito. Deus abençoe, meu amigo. Não ficaremos só nessa. Se Deus quiser, faremos mais em nome de Jesus. Tá bom? Pastor, isso está sendo comentado na internet só durante esse tempo aqui. E algumas vezes eu tive que repetir por causa das inúmeras mensagens que estão descendo aqui, uma após a outra, só tempo de Esdras, não para, mensagem, WhatsApp, entendeu? Então isso ficou falado, o senhor precisa fazer mais um tempo precioso desse aí. Com certeza teremos em breve, se Deus quiser.